nesse clima de terror que eu venho a todos contar a minha história. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que horas você está vendo esse vídeo. O meu nome é Nick Cauê, eu sou estudante do professor Paulo Maués, do terceiro ano da escola do Augusto Meira. E, bom, hoje eu vim contar aqui uma história sobrenatural, um conto sobrenatural. O que seria mais ou menos um conto sobrenatural? É uma história de vivência sobrenatural que eu tive. Eu tive muitos contos sobrenaturais, muitas histórias sobrenaturais, e muitas delas eu acho que não são muito boas para se contar. Eu levaria horas para estar contando todas as que aconteceram comigo, até porque, de acordo com minha família, eu era uma criança médio, né? Eu via as coisas e escutava as coisas. Até hoje eu escuto de vez em quando algumas vozes, mas nada que um remédio não ajuda. Mas enfim, quando eu era criança e eu morava minha família morava numa casa alugada na cidade de Nova 4, em Ananindeua. E, bom, nessa casa, ela era bem grande, inclusive, tinha um pátio bastante grande, a sala era grande, tinha uma cozinha, tinha um quintal significante grande, tinha 2 quartos e, obviamente, um banheiro. Ainda tinha meio que uma passarela, um corredorzinho assim onde deixava as bicicletas, e lá também tinha um portão. Então a casa era significantemente grande. E, bom, o fato é que nessa casa ela meio que pertenceu a um grupo de gente do candomblé. Acho que é candomblé, macumba. Desculpa, gente, não me cancelem, eu não conheço muito bem esse negócio. Agora é ilegal usar o seu meme. Então, resumindo, eu vou falar que foi do pessoal da macumba. O pessoal da macumba residia lá naquele local. E, bom, muito antes da gente morar pra lá, fatos sobrenaturais já aconteciam com a gente em nossas casas que nós moramos, né? Que, como eu disse, a gente morava alugado, então a gente morou em várias casas. E por esse detalhe é interessante porque é um negócio meio pessoal, mas alguém ligado à nossa família chegou a falecer e ela era macumbeira. Digamos assim. Vamos para essa linha de raciocínio. E por esse detalhe, coisas aconteciam com a gente e já andava com a gente há muito tempo. É como igual nos filmes de terror, quando o espírito já está fragmentado naquelas pessoas, e não importa para onde eles vão, ela vai seguir eles. Geralmente foi basicamente isso que aconteceu. Só que nessa casa, digamos assim, a presença do espírito ela era mais forte. E então, assim, não quando se mudou, as coisas não aconteceram de cara, porque é assim, né? As coisas nunca acontecem de cara, demora um pouco. E descobri que o quarto precisa de uma pintura, eu vou pintar ainda, eu acho. Mas, voltando, existem muitos contos, assim, que a gente pode dizer, não é contos, na verdade, são detalhes que logo no início, quando você se muda, as coisas não acontecem de cara, assim. E foi o que aconteceu. Não aconteceu logo de início as aparições do espírito, digamos assim, a manifestação dele, mas depois de bastante tempo foi que começou a aparecer. De madrugada, a gente tinha aqueles armários onde a gente guardava os pratos, panelas e tudo mais. E esses armários ficavam em cima, né? Assim, na parte de cima, grudado na parede. Então, às vezes, na madrugada, as panelas começavam a cair e os pratos começavam a cair do nada, basicamente do nada, simples assim. Logo no início, muita gente cogitou que fosse rato. Mas, assim, um fato interessante é que por onde o rato passa, ele deixa seus pequenos vestígios, que são os cocôzinhos dele. Só que não tinha vestígio nenhum de que era rato, entendeu? E mesmo se fosse, o rato não teria força suficiente para empurrar pilhas de prato de vidro de um armário que está fechado, entendeu?
Então as coisas aconteciam. Eu, como era criança naquele tempo, eu tinha medo. Eu não gostava de dormir sozinho, tinha medo do escuro. E, cara, era meio assustador porque as coisas genuinamente aconteciam. E era bizarro porque do outro lado tinha uma outra casa. E essa outra casa tinha meio que um muro que separava a gente e que dava pra ver no quintal. E parece que era de lei. Do outro muro, o pessoal também era do candomblé, macumba, enfim. E então as coisas aconteciam que, cara, era muito bizarro mesmo. Eu lembro que a gente escutava os barulhos das coisas batendo, às vezes grunhindo, gritos, essas coisas. E, cara, era assim, no nosso quarto, eu e dos meus irmãos, né, tinha uma janela. Essa janela era a janela digamos assim, do pátiozinho, do quintal que ficava lá atrás, onde a gente estendia roupa, essas coisas assim. E era, como eu disse, era meio grande, né? Bastante grande. Tinha uma divisão boa. E essa janela, às vezes, a gente escutava a gente batendo na janela. Só que a gente fica pensando, quem é que vai bater na janela num horário da madrugada e da noite? Então essas coisas aconteciam. Os famosos pushes, né? Que eram os famosos que quando o espírito ele vai e puxa seu pezinho, o lençol. É por isso que tem que dormir coberto para Satanás não pegar teu pé se ele estiver do lado de fora do lençol. Então as coisas sempre aconteciam desse jeito. E aos poucos foi começando a ficar pior. A gente escutava as coisas batendo durante o dia. E a gente escutava passos. E, cara, aí foi cada vez ficando pior, que foi se tornando uma coisa meio desagradante. E ao desse tempo, minha irmã começou a demonstrar comportamento muito estranho. Que é o quê? Todo meio-dia em ponto, ela começava a ter uns surtos de raiva. Tipo, ela começava a ficar com raiva de todo mundo, ela batia em mim, no meu irmão, queria brigar com a mamãe, discutia com a mamãe, gritava com a mamãe, fazia um bocado de coisa. Era sempre meio-dia em ponto. Até que teve uma vez que o meu amigo Daniel, que ele era espírita, ele foi visitar a igreja, ele foi visitar a nossa casa, e ele disse que a presença de coisa mal ali era muito forte. E não vamos discutir com pessoas espíritas. Se que ele está dizendo, quem sou eu para dizer ao contrário, não é não? Então a presença era muito, mas muito forte. E depois disso, nesse tempo, começou a rodar um pessoal de igreja, meio uns japas. Nesse tempo, né, naquele tempo. E não sei por que, algum motivo, naquela área lá onde a gente morava, na cidade de Nova Ananindeua, começou a se mudar muitas famílias japonesas orientais. E uma dessas famílias, bom, eles eram da igreja e eu acredito eles também que eram espíritas também. E eles estavam fazendo visita nas casas e eles foram visitar nossa casa. A gente permitiu, né, que eles entrassem e tudo mais. Enfim, eles entraram e eles fizeram praticamente benzer a casa toda, porque eles também sentiram a presença da merda do bicho lá, do troço, do tinhoso. Então eles começaram a fazer umas rezas lá da língua deles, né? Eu não entendi, não entendo nesse tempo, nem lembro. Sei que eles começaram a lavar nossas cabeças, não sei se aquilo era água benta ou não, mas eles lavaram nossas cabeças e começaram a rezar. Eu achei engraçado porque eles falavam muito engraçado. Eles falavam português, mas o português dele era tipo parte da flango. Não, sem. Cancela. Mas enfim, eles começaram a fazer orações, batizaram a casa e tudo mais. Só que as coisas não deram uma aliviada, porque pra quem assiste filme de terror sabe que existem certas regras. E as regras são muito simples. Que quando você leva algum, digamos assim, quando você leva alguém guia espiritual para casa,
isso só provoca mais o espírito, o que deixa ele com muita raiva, o que ele se sente ameaçado, o que faz ele ter presença, tomar tipo a presença não física, mas ele tipo começar a fazer as coisas de raiva, tipo jogar as coisas. E bom, não aconteceu isso tecnicamente, mas eu lembro de quando ele estava rolando a reza, meio que começou a tomar um vento do nada, tipo um vento bem forte. E ele começou a jogar as velas, derrubar as velas e tudo mais. E só pra mim que já era a presença do demônio, né? Porque, né? Não tinha como, era tarde, não tem vento à tarde. Eu sei se fosse o vento da chuva, mas que eu lembro, não tava pra chover naquele tempo. E, cara, eu lembro muito bem também que teve uma vez que o meu amigo, né, vizinho, Murilo, na época do PlayStation 2, a gente levou o PlayStation 2 pra casa e a gente foi jogar. A gente foi jogar lá em casa. Só que depois o pessoal começou a brincar lá do lado de fora. E naquele tempo não é igual hoje em dia, né? As crianças brincavam na rua. Então, ou era o PlayStation 2 ou era a rua. O que a gente fez? A gente escolheu a rua. Desligamos o PlayStation 2, rolamos o controle, deixamos lá no canto. O armáriozinho, que é onde a gente coloca os sapatos, né? Onde a gente colocava os sapatos, ele tava com a porta aberta. E nessa hora que ele tava com a porta aberta, quando a gente tava indo embora, ele fechou com tudo. Simplesmente sem nenhuma brisa, ele fechou sozinho com tudo, bem forte, espantando eu e o Murilo. A gente ficou um tempão parado olhando pro quarto, até que a gente começou a ver o PlayStation mexendo sozinho para trás, tipo como se tivesse aqui é o PlayStation, e ele começou a se mover para trás, sozinho, cada vez mais lento, até que uma hora que, quando a gente ficou muito espantado, dele mostrando o olhão que a tia tava, o PlayStation simplesmente foi com tudo para trás, jogando ele pro lado de trás do armário. E a gente saiu correndo, porque a gente não era louco de ficar e continuar olhando igual dois lesos. Então a gente saiu correndo, a gente falou pro pessoal que estava na rua, minha mãe e tudo mais. Eles acreditaram? A minha mãe acredita, porque ela acredita nessas coisas. Mas alguns não acreditaram e tal, mas enfim. E essa é a minha história. Meu conto sobrenatural que eu tenho para estar contando aqui para vocês. E assim, quando o professor Paulo Moés falou, né, para a gente gravar o vídeo e falar um conto sobrenatural, e eu fiquei bastante entusiasmado, porque eu gosto. Depois de muitos anos, eu era uma pessoa muito medrosa, mas depois de muitos anos eu comecei a gostar de coisas de terror. Eu adoro filmes de terror hoje em dia, para mim são os melhores tipos de filme. Eles trazem diversos tipos de emoção, eles trazem comédia, drama, romance, e jogo e tudo mais. Hoje em dia eu adoro terror, sou muito ligado nas coisas de terror e histórias sobrenaturais. E o que me levou, e eu creio que foi graças a esses acontecimentos sobrenaturais na minha vida, quando eu era criança, que me levou a ter esse despertar de gosto, né? Por ter curiosidades. E isso é muito interessante, como isso influencia as pessoas. E eu só queria estar agradecendo aqui ao professor Paulo Moés por ter me dado essa oportunidade. E é isso, galera. Um beijão, tranquilo, e é nóis.